Alô? Alô? Tem ninguém não, Moraes. Alô, minha filha. Alô? E então está gravando. Alô! Alô! Eu sou o Cauê. Eu sou o Vinícius. E esse é o Otávio. Que deve ter pego esse barulho. Deve. E nós... Se esse podcast não for bom, nunca mais vote em mim. Nunca mais vote em mim. Uma participação especial do animal que nos acompanha. É. Fazendo vários barulhos aí. Vários Mas dá pra ouvir barulhos. ele correndo, talvez tenha que dar umas pausas pra eu dar uma bronca nele. Não, mas isso é de boa. É engraçado porque... Opa, querido, tudo bem? Opa, me dá um segundo aqui. Só um minutinho. Mas não vai dar nada. Não vai dar nada. É um cachorro especial. Especial, tadinho. Não morde, querido, não morde. Deu. Moleque, sabe o que é legal dessas pausas que às vezes tu tá pra brigar com o cachorro? É que ela, como ela vem do nada, parece que tu tá brigando comigo, tá ligado? Enfim, as pessoas não conseguem ver a imagem do bagulho. Sim. Então é tipo, não vai. Normalmente eu não tô brigando com o Vini, não. Acho que nunca aconteceu nenhuma vez de eu te dar bronca por alguma coisa que você tá fazendo. Não do mesmo jeito como você dá bronca no cachorro, mas é um pouquinho diferente. Deu, cara? Pronto. Um cachorro mordendo... Ele tava quieto até a gente começar a gravar. Tava. Ele queria muito aparecer. O cachorro ele tem uma amiga nossa, que tem mania de morder as pessoas. Nunca digo nomes. Mas você sabe que Você que é a amiga que morde pessoas, Isso. você sabe que é você. Você sabe que é você. E o cachorro, quando morde o braço do Cauê, lembra muito a cara colega. É muito engraçado. Então... Você se lembrou... Sobre nenhum aspecto, isso é uma crítica. Uma crítica ou uma comparação esdrúxula. É somente uma questão imagética. Tá certo. Enfim, se vocês quiserem comentar sobre o meu cachorro ou sobre mordidas que vocês dão em pessoas, vocês podem fazer isso nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, apesar de a gente olhar pouco, mas pode fazer lá. Se alguém comentar, eu vou olhar. Se gerar algum tipo de engajamento no Facebook... Vamos lá. Tamo no YouTube agora também. Nunca mais vote em mim. E estamos daí no Spotify, não tem como comentar, mas a gente tá lá também. Eu imagino que se você tá ouvindo, talvez você saiba onde é que a gente tá pra ser ouvido, né? Mas, se você... Uma coisa que eu acho importante dizer, mesmo pra pessoa que tá ouvindo no Spotify, se inscreva no canalzinho no Spotify. Porque tem lá, você pode clicar pra se inscrever. E no Spotify, vale lembrar, é de graça você baixar podcast, tá? Você não precisa ser premium pra baixar podcast, tá? Você precisa ser premium pra baixar música, pra baixar suas playlists e tal. Mas pra baixar podcast não precisa, não. Então, e caso, né, você não tem Spotify, você tem alguma coisa contra o Spotify, você não gosta, enfim, dá pra baixar o MP3 no site também, nuncamaisvotemim.com. Tem lá o post, é só baixar o MP3, você pode ouvir no tocador da sua preferência, caso você não tenha internet no caminho pra casa e tal. Sim. Pode fazer isso. A gente tem o site, né, que é o nuncamaisvotemim.com, que tem lá a playlist de podcast, tem um outro texto, faz tempo que a gente não escreve muita coisa, porque, enfim, a gente... Inclusive, esse daqui poderia ser interessante escrever uma ou outra reflexão, mas não é tão comum. A moto apareceu! E aí... Mas, enfim... O que nós falaremos nesse programa? Meti o Cebolinha. Falaremos nesse programa. Nós falaremos sobre o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. A história do partido... Isso, do início ao fim. Isso. A gente vai falar como é que é o nome? Ascensão e queda. Ascensão e queda. Apogeu e queda. Apogeu e queda. Como é que é o nome daquilo? Crepúsculo não. Crepúsculo no final. Não, Crepúsculo no começo. Não, Crepúsculo no final. Não sei agora. Eu não vou lembrar como é que é o... É o cair da noite e o... Nascer do sol. E o nascer do sol. No caso, né? Isso. É o caminho das pedras. É o amanhecer e o crepúsculo do... Não, meu Deus. É o amanhecer. Amanhecer quando fica de manhã, né, pô? E é o crepúsculo quando fica à noite. Isso. É o dia do PSDB. É quando o João Dória acorda e... cedo. Cedo. Que o João Dória acorda cedo. Isso, quando o João Dória acorda cedo e quando ele dorme já no final da noite. Depois da suruba dele. Isso mesmo. Vamos falar do PSDB. Isso. O homem para isso, tenha certeza, é o Pita. Ele foi meu secretário de finanças e meu braço direito.
É um homem sério, preparado, trabalhador. Nele eu confio e por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. Mas antes falaremos algumas questões na introdução do nosso programa. Algumas questões sobre atualidades. E dessa vez teremos uma indicação cultural. Isso aí. Quer que eu comece falando sobre... Pode, vamos lá. Primeiro da não indicação cultural. Isso. O primeiro é sobre a indicação que o Bolsonaro indicou num vídeo falando que ele estava puto. No sábado ele fez isso, né? No sábado ele falou que estava puto com o Joaquim Levy, porque o Joaquim Levy queria colocar no BNDES um executivo que já tinha participado da gestão petista, assim como o próprio Joaquim Levy. E ele disse que, se ele colocasse, ele ia demitir o Joaquim Levy diretamente, sem nem passar pelo Paulo Guedes. E aí, enfim, o Joaquim Levy se demitiu no domingo, mas é interessante para a gente poder perceber que o Joaquim Levy, Joaquim Chicago Boy Levy... Não é liberal o suficiente. Não é liberal o suficiente para o Bolsonaro, né? O fato dele ter... Porque o Bolsonaro, inclusive, fala que o Joaquim Levy, ele é suspeito. Um sujeito suspeito por ter participado enfim, ter tido um cargo, que nem tipo um cargo político, né? Ter tido um cargo num governo petista. Que isso nunca desceu pra ele e tal. Pelo jeito, Joaquim Levy, ele estava... que isso é sintoma, isso está acontecendo em outros setores do governo também. Tem uma galera que é concursada, que... teria... Isso, por exemplo, o pessoal que faz a prova do Itamaraty, que é o diplomata de carreira e tal. Tem uma galera que apoiou o Bolsonaro, mas como subiu na carreira ao longo dos governos petistas, tá se fudendo agora. Sim. E daí, assim, se apoiou o Bolsonaro, acho bem feito. Porque daí apoiou um bicho que não tem noção nenhuma de nada mesmo, e agora acha que só porque tu ganhou uma promoção no governo petista, tu é petista e vai trair ele. Esse bicho deve ter sido muito corno na vida. Não, isso é uma questão que... Essa desconfiança toda dele, essas metáforas com casamento, isso do chifre deve bater no teto. Não sei sobre o chifre do Bolsonaro, sei sobre isso eu acho gravíssimo, que é um presidente que tá em estado delusional, tá ligado? Isso aí, né? Mas a gente tá nesse ponto aí da nossa história, onde não existe nenhum compromisso com a realidade. Não, total. Mas havia um momento que, ele não tem um compromisso com a realidade porque ele está usando isso para fins eleitorais. Ou ele está usando isso para jogar para a torcida. Mas, assim, o BNDES, em outros momentos, mas o BNDES acaba sendo esse exemplo de que, na real, ele acredita na mentira que ele mesmo propaga, tá ligado? Então, ele mentiu tanto que ele acreditou no que ele tá falando, né? Ele é uma versão curta da história do menino que mentia, tá ligado? Tipo... das ovelhas, sei lá como é o nome daquela porra. Sim, que falava que tinha o lobo. Isso, a história do lobo. Isso. Eu não sei o nome dessa história, mas enfim, que daí agora ninguém acredita nele. Exato. E aí, Só que daí agora ele também acredita que tem um lobo, no caso. Exato, né? Nesse ponto, é um estado de alucinação total. E aí, o que ele quer com o BNDES? Essa é a parte que dá pra especular um pouco. Tipo, a princípio ele falou que ia abrir a caixa preta do BNDES e eu fiz aqui as aspas com a mãozinha. Caixa preta do BNDES. Isso, que só pra constar, a maioria dos dados que ele queria liberar, que ele disse que liberou, já estavam liberados há anos. Sim. Então, nada de novo sob o sol, assim. Mas, pelo jeito, ele quer quebrar sigilo bancário... Sabe? Tipo, isso não pode, né? De contrato que tá em andamento, quer que cancele contrato em andamento, paga multa para cancelar contrato em andamento. Quer que que a BNDES devolva 126 bilhões para o governo poder usar. Isso que, inclusive, tem um problema aí de que provavelmente o BNDES vai ficar, portanto, com caixa mais reduzido, né? E o que ele quer? Ele quer desmontar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil? Tipo... O que é bizarro, porque assim, o BNDES, ele não é um banco comum, né? Não é um banco normal, um banco que nem o Banco do Brasil, por exemplo. Você não faz conta no BNDES? Eu não vou lá abrir uma conta no BNDES, não vou usar, não tenho a poupança no BNDES, nada disso. Normalmente ele faz empréstimos para empresas, né? Sim. Então, assim, é do interesse de empresários que o BNDES esteja bem.
Sim. Para que possa financiar o crescimento da economia brasileira. Que tipo de empresariado estrangeiro vai fazer um acordo com o BNDES, sendo que que o governo está atacando o próprio BNDES, né? Não, então, assim, até acontecia, né? Empresas estrangeiras faziam acordos com o BNDES e o BNDES fazia os empréstimos e tal, e ganhava com isso, né? Porque também, apesar de no Brasil ele fazer esses empréstimos para empresas e os juros serem mais baixos, ainda assim tem juros, né? Banco não trabalha com perda, gente, mesmo o BNDES. Sim. Não sei qual que é a vibe. Quer privatizar o BNDES? Não faz nenhum sentido. Não acho muito difícil dele querer... Quer dizer, não acho que é muito difícil ele querer privatizar. Acho que faz muito pouco sentido você privatizar uma instituição que é um banco de investimento de infraestrutura no Brasil, né? Não, eu realmente acho que não faz sentido. Porque daí, se for para ter lucro maior, o empréstimo é o mesmo de qualquer outro banco, né? Sim. Daí, meio que tanto faz, então, existir ou não. Porque, enfim, os Estados Unidos, Europa, países liberais, Japão, país ultraliberal, por exemplo, eles fazem esse tipo de investimento em infraestrutura do Estado, né? Não é necessariamente as empresas privadas que vão lá, tipo, mesmo as parcerias de empresas privadas com empresas públicas, elas são, enfim, algum tipo de lugar sai esse tipo de investimento público para a infraestrutura, né? Sim. Tipo um BNDES da vida, só que, sei lá, o BNDES do Japão, se tiver. Eu não sei como é que fica a sigla em japonês. Enfim, coisas nesse sentido, assim, acho... Mas esse foi a invenção de crise que o governo teve neste final de semana. Só 2 dias ele já conseguiu fazer uma crise e demitiu um dos seus É a famosa ministros. Usina de crise, que o Rodrigo Maia falou. Cozinha de crise. Usina de crise. Usina, isso. É que ele produz crise o tempo todo. Pode ser cozinha também. Pode. Pode ser o que você quiser. Então, o Paulo Guedes, pelo jeito, vai querer contratar um cara do mercado pra ser um cara... Que mercado é esse, né? É o do Giasse. O cara tá pegando o jeito Esse pessoal aí tá se bobear do jeito que ele escolheu o ministro. Se bobear, o Bolsonaro vai no mercado, se o cara atender ele direito, vira ministro. Não duvido. Não duvido. Um total despreparo, né? E descompromisso com o preparo também. Exatamente, é uma loucura total. Na nossa segunda atualização, a gente vai falar sobre a greve geral. Rápido, na real. Não tem... É quase que um reporte aqui. Aconteceu a greve geral. Isso. Não sei se foi maior ou menor do que se esperava, mas... Acho que se esperava, né? Acho que... Então, mas assim, também tem que ver que, por exemplo, cidades como Florianópolis, a partir do momento que o transporte público parou também, não dá para esperar grandes manifestações. Sim. Né? Porque daí a greve do transporte público meio que obriga outros setores a entrarem em greve, porque Florianópolis não funciona direito. Sim. O transporte público não é de qualidade, isso não significa que as pessoas dependem pra caralho do transporte público, que ele é bom, não, ele é ruim, ele funciona de um jeito meio cagado, mas as pessoas não têm como se locomover direito aqui se não tiver ônibus, então as pessoas não vão trabalhar e pronto, né? Sim. E não vão fazer manifestação também, porque não tem como. E mesmo assim, a coisa do transporte, pra esse lado aqui da ilha, da ilha não, pra esse lado aqui do continente... Quando tem uma greve do transporte público, a entrada pra ele vira um caos total. Não teria nem como, né? Nem que a pessoa se quisesse ir de carro pra manifestação, ia ter ficado na fila também. Esse é um inferno. E aí, porque não tem lugar pra estacionar também no centro pra tudo isso. O cara pagar o estacionamento pra ir no protesto, daí é realmente um empenho aí, né? Então tem esses processos aí complicados que fazem parte de uma cidade que, olha... Existem cidades mal planejadas e aí existe Florianópolis e Grande Florianópolis. Nesse sentido, a gente consegue ultrapassar pontos nunca antes navegados, né? Mas eu acho que, enfim, a direita diz que o protesto foi um fracasso, a esquerda diz que o protesto foi um sucesso. No final das contas, eu acho que o protesto foi maior do que o 15 de junho. Acho que ele não é o maior que aconteceu. Não é o maior que aconteceu esse ano, né? Acho que se compara, quase é. Ah, é? Eu acho que sim. Eu achei que tinha sido menos gente do que na primeira. Eu acho que teve muita gente. A reforma da Previdência, que é inclusive uma pauta que a gente vai falar, mas a gente vai falar mais perto da votação na Câmara, pra gente saber efetivamente o que a gente tá enfrentando. Se a gente já tivesse falado, a gente teria feito alarmismo
e a parada não teria acontecido do jeito que ia se fazer. Porque a reforma, do jeito que ela tá agora, ela já deu uma diminuída dos impactos que ela teria. Sim, o Centrão disse mesmo que não ia, capitalização não iam colocar, várias coisas. O negócio, pelo jeito, diminuiu de 1,2 trilhões para 900 bilhões de economia, segundo o governo. Eu não confio tanto assim nesses dados, né? Porque parece número tirado do cu, mas enfim. Sim. Mas enfim, você já percebe que é um movimento para baixo no sentido de desidratação. Paulo Guedes reclamou, tanto que foi a frase do próprio Rodrigo Maia, né? Uma usina de crise, porque o Paulo Guedes reclamou de que acabaram com a minha reforma. Que abortaram minha reforma. Acabaram com a minha reforma, abortaram minha reforma, destruíram minha casa, arrasaram meu coração. E aí, o que eu vou te dizer, né? O que eu vou te dizer aí, Paulo Guedes? Vou te dizer que você vai se fuder, né? O que o Paulo Guedes tem mais que eu? Não tem mais, é que se fuder. Ó, leve queda de quadro, nada demais. O cachorro está... comendo um osso, fazendo um barulho foda, mas... Osso. Puta canela de boi que ele tem. No caso, é de fato, um dia foi uma canela de um boi. Porra, bicho. Gostava mais quando tu tava comendo... Fumando cigarro. Fumando cigarro. O cachorro não tava fumando cigarro. Às vezes eu fico um pouquinho de medo da gente falar essas paradas e alguém me processar também. O meu cachorro não fuma cigarro, nem come cigarro, gente. Eu trato o cachorro direitinho. Não, é um ossinho que parece um cigarro, não esse puta do charuto maldito. Enfim. Vamos falar nossa terceira. Até que ele tá correndo. Isso, é a dica cultural. Dica cultural. Você quer falar sobre a dica cultural? Pode ser. A dica cultural é a série Chernobyl. É a minissérie. Minissérie. Só tem 5 episódios. E aí, em 6 horinhas, você mata a série inteira, porque tem alguns episódios com um pouquinho mais de 1 hora, e daí imaginando que você vai parar pra mijar. Se você tiver aí um final de semana, você consegue ver ela inteira com tranquilidade. Eu fiz isso, inclusive. Eu comecei a ver ontem. Sim. Ela é bem rápido o negócio. Ela não é... Ela vai bem direto ao ponto, né? É que também a parada toda... Quer dizer, a resolução não foi rápida. Sim. Mas também não dá pra fazer 5 episódios do cara cavando, dos mineiros cavando lá, né? Sim. Não precisa disso. Não precisa disso. Mas por que a série... Inclusive, dessa cena dos mineiros, achei... A HBO não consegue, né? Porque precisou botar o no frontal ali. Sim. Não tinha jeito, pô, mas não vai ter nenhum peitinho, nada. Então vamos ter que botar no frontal desses caras aqui. Sim. Teve que... Não teve jeito. Não teve jeito, nós vamos ter que botar alguma nudez. A série inteira foi aprovada pelos executivos da HBO, mas ele falou, tá, mas daí assim, a nudez cadê? Cadê a bundinha? Teve que filmar a cena de nudez. Teve que filmar a cena de nudez. No caso, a nudez é dos mineiros. Mineiro não, o pessoal de Minas Gerais. Mineiro, o pessoal que cava... Isso, que trabalha em Minas. Trabalha em Minas. Isso. Não Minas Gerais. Que é... Eita porra. Que é... Enfim, os mineiros lá estavam cavando. Mas o que é a série Chernobyl? Pra você que nasceu hoje, né? Que nasceu hoje, exato. Pra você que não sabe. Chernobyl, o que aconteceu em Chernobyl? Chernobyl é uma... A série a pessoa pode não saber, né? Mas não saber do acidente de Chernobyl, eu acho que é difícil a pessoa não ter ouvido falar do acidente de Chernobyl. Mas a gente, se não conhece, a gente explica. O que é Chernobyl? Onde fica Chernobyl? Chernobyl, na real, é uma instalação, uma antiga... Quem não é mais, né? Mas é assim... Porque ninguém mais vai lá? Assim, uma has-been, já foi instalação de uma usina termonuclear da União Soviética que ficava a alguns quilômetros a norte de Kiev, numa região entre a Belarus e a Ucrânia. O que aconteceu em Chernobyl? Ficava na República Socialista Soviética da Ucrânia. Isso. Que é a União Soviética, como o nome sugere, era uma união de repúblicas socialistas soviéticas. Sim, exatamente. E aí, o que aconteceu lá em Chernobyl? Em determinado momento, os caras foram fazer um teste, a coisa deu errado, o negócio cagou, explodiu o inexplodível... explodiu inexplodível... nunca antes explodido. Núcleo central... Núcleo central não, porque só tem um núcleo só. O núcleo de onde faz a porra da energia, de onde tá todo o material radioativo. É onde acontece a fissão nuclear, é onde explode a bomba atômica que gera energia. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Foi uma cagada.
Isso que é. E aí a série meio que mostra... Mas não é uma... Veja, a série não é uma coisa meio Discovery de mostrar a explosão e tal. A série, ela fala... Então não é um documentário, é importante destacar. Isso. É uma série dramática, né? A dramatização dos acontecimentos. Eles tentam colocar, ainda um certo viés ideológico, eles tentam colocar fatos sobre Chernobyl, sobre o que aconteceu lá e sobre... Enfim, a série fala muito mais sobre os danos humanos e a resistência humana, no sentido de controlar toda aquela crise e fechar o puta do buracão que teve ali, que era onde era o núcleo, né? Eu sei, como tu falou da questão ideológica, até eu acho que a crítica que dá pra fazer é nesse sentido. Eu achei que teve uns momentos ali onde eles pegaram pesado ali na propaganda anticomunista. Sim. Acho que não... Eu achei a série boa como um todo, isso não estraga a série como um todo, mas assim, o último episódio principalmente eu achei que pesou a mão ali na propaganda. Teve outros momentos, mas nos outros momentos eu achei que era um tanto mais sutil, que não comprometeu a experiência. No último, eu cheguei a pensar nisso durante o episódio. Então, de certa forma, comprometeu a experiência. Pô, os caras estão forçando aqui. Teve ali umas mensagens assim, tipo, olha só como é que isso não também é, porque daí, assim, vai para dois extremos opostos, né? Não quer dizer que eu não acho que o regime da União Soviética não seja passivo de críticas. Inclusive, nesse caso, bastante críticas que tem que ser feitas. Mas eu acho que pesou na propaganda ideológica ali do discurso do cara no final lá e tal. É uma coisa que eu acho que, enfim, fatos históricos, assim, que eu acho que eles forçaram nessa questão ideológica. A KGB do governo do Gorbachev, que não é a KGB mostrada ali. A KGB que eles mostram ali é uma KGB do regime stalinista, né? É uma KGB que era, assim, era o final da festa. Se tu imagina que o final da festa da União Soviética conseguiu, de uma maneira incompetente, explodir um núcleo de um reator, isso não significa que a KGB estava assim no auge da sua existência. Ela estava ali, ela estava ali tipo, era o que ela já foi, assim, parecia meio que tempos vividos, sabe, uma coisa meio extratos do tempo, assim, ó. Tinha um tempo ali que era o tempo da KGB do stalinismo e teve outro tempo da União Soviética do Gorbachev. Gorbachev tentou fazer um regime totalitário, não foi competente para tal. Não conseguiu fazer um regime totalitário. E o que ele fez foi uma burocracia... Tem aquele negócio, né, de que se diz que o Gorbachev podia não ter essa intenção, mas se ele tivesse esse objetivo no começo, daria para considerar o governo mais bem-sucedido da história. Uhum. Se ele tivesse entrado no governo com o objetivo de acabar com a União Soviética, daria para dizer que ele teve muito sucesso. Sim. Porque, assim, tem momentos onde parece muito que as decisões dele são feitas para levar a isso. Sim. Não foi um puta de um governo da hora, assim. Então. E aí, uma certa... O que a série coloca? Que é uma coisa que não é necessariamente uma coisa, só um problema que a gente poderia pensar assim, só um problema da União Soviética, é um problema ideológico do socialismo, é um problema... Não, é um problema de uma burocracia carreirista. Porque todas as decisões que eles tomam são a nível pessoal, né? É uma coisa que é um nível individual, um sentido quase que... Se a gente colocar no sentido ideológico, é um sentido liberal, de avanço da sua própria carreira, né? Sim. E aí eles fazem decisões que levam à explosão do núcleo do negócio. Mas as cenas... O que eu acho que é interessante da série, que eu acho que é positivo da série, pra gente pensar algumas coisas, é o sentido de que eles colocam, tipo... Primeiro que tudo que era falado sobre a série, pesquisem aí vídeos sobre Chernobyl, parece que é saído do fundo do ratinho, tá ligado? Tipo, umas paradas tipo alienígena, monstro, sobrenatural, ou tipo, muita foto sobre a cidade abandonada, que parece que você vai ser atacado por um espírito, tá ligado? Tipo... Parece que assim, a cidade realmente é uma cidade abandonada. Sim. E abandonada, assim, enquanto pessoas estavam vivendo suas vidas, né? Sim. Então, realmente ficou coisa... Eles foram abandonados dizendo que era... Eles foram abandonados... Eles foram evacuados
com um discurso falado pelo... Enfim, com um discurso colocando de que eles era temporário. Mas assim, eles foram maus e não explicaram pras pessoas. Não, porque eles não poderiam explicar pras pessoas. Porque, na real, as pessoas tinham que deixar as coisas dela lá, tá ligado? Tipo... Então, é que não dava pra... Se dissesse que era pra sempre, as pessoas iam querer levar as coisas. Só que as coisas dela precisavam ser queimadas. Não podia ser queimadas, na verdade. Mas tinha que ser enterradas ou deixadas pra trás. Porque... Concretadas. Não tem como tu levar, porque era perigoso levar as coisas. Sim. Não há nada de... Há um certo atraso também burocrático. Enfim, é o final da festa de uma União Soviética já muito burocratizada, né? Mas assim, governo burocrático é uma coisa que acontece em outros governos. Não é um problema só de governos da... Não é um problema só de ditaduras ou de governos só de esquerda. Não. Então, esse é o ponto aí, né? Porque o governo brasileiro teve uma cagada... Do César 137? Que foi no governo Sarney, né? Eu acho que foi. Foi no final da festa... Ou foi no final da festa da ditadura, ou foi no governo Sarney. Eu acho que já foi no Sarney. E o bagulho também foi de uma lentidão, assim... Mas, enfim, ninguém sabia o que tava mexendo, né? Não sabia. Então, duas coisas que eu tinha comentado, que eu acho que vale a pena destacar. Assim, esse negócio de que ninguém sabia, que eu acho, inclusive, que talvez até por isso tenha essa questão sobrenatural até hoje, que se fala de uma certa sobrenaturalidade lá em Chernobyl. Porque eu imagino que pra pessoa ali que tava lá, foi o bombeiro apagar um incêndio. Sim. E ele pega num negócio e morre. Sim. Eu imagino que pra quem tava em volta e de fato não entendia muito bem radiação, da mesma forma que a maioria das pessoas hoje não entende também, deve aparecer uma parada, tipo, abrimos o portão do inferno aqui, né? Sim. Isso, o que tá acontecendo? Isso é o fim do mundo. Sim, a pessoa tá derretendo. Sim. Ótimas cenas, inclusive. Não, é pesado pra caralho. Sim. Não, eu concordo contigo. Tanto que, enfim, né? É Alien. Não. Por que ele não pode visitar o núcleo do negócio? Tipo, vai, meu filho. Se tu quer, assim... Mas vai derreter. Tipo, o bagulho ainda tá radioativo ao ponto de te matar em 5 segundos, tá ligado? Então, dá-lhe. Vai, você quer? Vai. Sabe? Tipo, então é uma... Porque, enfim, dá pra fazer visitação. Se você quiser fazer um turismo por Chernobyl, não, eu queria ir um dia, mas não tem. Eu queria ir nas partes que deixam, né? Sim. Queria ir na cidade abandonada. Não queria ir no... Pripyat, né? É o nome da cidade. É. Pripyat. Ainda é abandonada. É que as pessoas ainda não podem morar lá, né? Na verdade, a zona de exclusão ainda vai até a Bielorrússia, né? Tem partes da... Belarus, parte de Belarus também, 2.800 km². Isso. É coisa pra caralho. Muito perto de Kiev, inclusive. É assustadoramente perto de uma grande capital europeia, afinal. Enfim, da capital do maior país localizado inteiramente na Europa. É verdade. Que a Rússia fica uma parte considerável, fica na Ásia, né? Daí sim, não conta. Não entra nessa conta aí. Sim. Agora tem, enfim, agora vocês, ao invés daquele negócio que eles botaram por cima pra fechar o reator, agora tem um galpãozão meia-lua, assim, que tá dentro do... Foi colocado mais recentemente, né? Foi 2000 e tanto já. Sim, foi inclusive feita com dinheiro do Parlamento Europeu, e uma joint venture que inclusive a Rússia deu dinheiro, olha só. Que custou 2 bilhões de é que euros. Assim também, a Rússia deu dinheiro, tipo, pode ser, olha só, o governo soviético assumindo culpa, ou a Rússia pedindo desculpa. Não, né? Porque assim, se der merda ali, ainda dá merda na Rússia também. Sim. Tipo, não dá pra deixar aquilo ali escapar dali, porque ainda esculhamba uma região muito grande. Sim. Tem cenas maravilhosas, enfim. É que assim, se alguma coisa, se o vento levar, né, assim, vai pra Europa inteira, ainda vai pra Rússia. Sim. Não, pega todo mundo. Eu acho que o hemisfério sul não pega tanto, porque o vento do hemisfério norte, eu acho que não chega a atravessar o oceano, né? Eu não sei se... Eu acho que sim, porque a nuvem radioativa, ela chegou a ser medida nos Estados Unidos e no Canadá. O bagulho saiu muita coisa, tá ligado? Então... tanto que o mundo ficou sabendo quando mediram na Suécia. Sim. Não, mediram na Suécia e falou assim, quem é que fez isso aqui? E aí todo mundo escondeu a mão. Aí depois, tipo, não, vamos ver a mão de cada um. E a Rússia tava lá com a mão amarela, tá ligado? Amarela caindo, né? Exatamente. Tava com a mão borbulhando. E aí eu falei assim, porra, União Soviética, foi você que fez isso aqui. E aí, enfim... tiveram que assumir o negócio. Mas cenas maravilhosas. Uma cena que eu acho muito sensacional, assim...
Isso não é um spoiler, porque, enfim, é uma... Aconteceu na vida real. Aconteceu na vida real. É quando o cara fala, tipo, isso aqui vai explodir. Em determinado momento, você fala assim, isso aqui vai explodir e vai arrasar metade do leste europeu. Aí o Gorbachev faz uma cara do tipo, caralho. Curulho. E aí eles ficam, tipo, ok, então, você faz o que você tem pra fazer. É partes interessantíssimas que eles usaram toda... Assim, é que um tanto, daí hoje a gente olhando pra trás pode parecer alarmista, mas ao mesmo tempo, se não tivesse sido feitas as paradas que foram feitas, talvez realmente tivesse acontecido. Sim. E é importante também, né, isso a série também deixa claro, é que é uma coisa que nunca tinha acontecido na história do mundo. Sim. É tipo, ninguém sabia como reagir, porque nunca tinha acontecido, né? Sim. Mas tem coisas que, por exemplo, o desastre de Fukushima, que é também um desastre termonuclear, né? Numa usina termonuclear causada por causa de um terremoto e de um maremoto não, mas de um terremoto e de uma tsunami. Isso. Que explodiram 4 reatores. Os caras ainda não sabem, eles não têm certeza se aquele magma derretido, ele ficou totalmente contido no habitáculo ali do negócio. Pode ser que tenha ido pro mar? Pode ser que tenha descido pra terra, eles não têm certeza, tá ligado? Porque ninguém conseguiu... Porque, como a série muito bem mostra, a radiação explode, acaba e enfim, derrete e... partícula eletrônica, tá ligado? Então, mata a rapaziada, mata a partícula eletrônica. Então não dá pra tu entrar ali, tipo... Nem com câmera, nem mandar o robô, não dá. Não dá pra... E, tipo, a pessoa, ela morre rápido, assim. Tipo, ela dá aquela olhada, tipo, ih, fudeu, e aí morreu, tá ligado? Então, eles não têm certeza. Tem muita coisa que você não tem certeza. Mas não é tipo, não tem certeza porque é esse mistério, não sei o quê. Não, tem certeza porque se você tentar ver, não vai conseguir ver. Você vai ou você morre antes ou a bagulho frita antes. Isso aí. Mas enfim, esse é a nossa... Não, mas é que eu tinha um negócio que a série é usada muito pra fazer essa crítica do fake news aí. E eu acho que tem que fazer, eu acho que é importante esse tipo de coisa, comparação com fake news e tal, eu acho uma parada muito, muito legal de pensar hoje em dia. Mas, né, por outro lado, eu acho que também existem outras maneiras é criticar o governo Trump, é criticar as fake news, é criticar o Bolsonaro, fazendo comparação com a União Soviética, ou como já se fez no Brasil também, com o Bolsonaro com o Mao Tse-tung. Uhum. Eu acho que, assim... Existem equivalentes à direita, que é onde o Bolsonaro tá. Existem comparações mais fáceis, assim, se é essa a crítica que se quer fazer. Não é que eu acho que tinha que ser feito a série de Chernobyl tinha que ser sobre outra coisa. Não, eu acho que a série de Chernobyl é interessante porque é sobre Chernobyl também. Sim. Mas, assim, enquanto crítica a fake news, eu acho que ela poderia, assim, não essa série, mas assim, poderiam ser feitas críticas a fake news usando outros tipos de governos que não de esquerda. Sim, não, concordo contigo. Parece, por vezes, uma... É uma decisão ideológica, com certeza, né? É uma produção britânica que tem essa intenção e esse interesse. O próprio... Eu vi uma coisa falando que... Uma crítica de gente que morava na Rússia, falando, tipo, assim, aquelas cores que eles colocam e tal... Do pessoal, assim, aquelas roupas aquele mundo meio bege, sabe? Tipo, eles apontam, tipo, que não era bem assim. A coisa era bem mais próxima de uma classe média self-made man dos Estados Unidos, tá ligado? Então, eu até comentei isso também quando tava vendo a série, que assim, ou qualquer produção da Rússia é muito estereotipada, ou todos aqueles caras eram muito russos. Sim. Porque, assim, porque assim, é muito parecido com a maioria das produções desse período sobre esses lugares. Sim. A estética é sempre a mesma. Mas é uma estética que não deixa de ser preconceituosa no sentido de que o que ela acha que era e o que de fato era. Tipo, uma coisa meio bege, uma coisa meio revolução... Uma estética da revolução cultural chinesa. Sendo que é na China que acontece a Revolução Cultural, tá ligado? A União Soviética não teve isso. A União Soviética caminhou por outros caminhos, assim, tipo... Sim, inclusive tinha bastante... E aconteceu em momentos diferentes também, enfim... Sim, mas aqueles eram conhecidos, aquelas pessoas, aquela cidade, aquele projeto da energia nuclear era um entendimento de que eles eram uma elite do partido, né? Eles eram uma elite do projeto comunista, né? E o final da festa, enfim, todo o acidente, e que a própria série traz uma fala do Gorbachev falando que, tipo... talvez tenha sido ali que o bagulho desmontou de vez, tá ligado? Tipo, porque efetivamente aquilo que era
o grande símbolo da Rússia frente ao capitalismo. Que eu descobri ali também, né? Era um puta de um símbolo, porque o nome da usina de fato era Usina Vladimir Ilyich Lenin, né? Ilyich, né? Isso, Vladimir Lenin. Isso. Então, era importante pra eles, né? Era uma coisa, tipo, mostrando a força... Era o nome do Lenin, né? Sim. Era um ponto importante aí. Era uma força pra mostrar, enfim, a força da União Soviética, a força dos trabalhadores unidos. Mas o problema é que, enfim, o carreirismo e a burocracia de setores que não eram necessariamente dos trabalhadores, porque os trabalhadores da usina não sabiam que ia ter o teste, tá ligado? Que foi trocado... Enfim, vejam a série. Exato. Então, e aí, toda essa questão da burocracia é que faz a derrota do projeto do Lenin, faz a derrota do projeto da União Soviética, enfim, traz todos esses problemas. Mas é isso, vejam a série, esse tá o nosso pequeno grande comentário sobre a série Chernobyl. A gente vai fazer isso de vez em quando com outras séries e com outras coisas que a gente lê. Acontece. É isso aí. Vamos lá pro PSDB. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Partido da Social Democracia Brasileira. A gente vai começar os blocos com palavras-chave. Isso aí, Partido da Social Democracia Brasileira, que nasceu como Partido Socialista Democrático brasileiro. Olha só esses vermelhos. Mas eles mudaram. Na verdade, não chegaram a existir como Partido Socialista Democrático Brasileiro, eu acho. Eu acho que era só quando era um proto-partido, quando tinha a ideia de formar, ele foi referido por esse nome, já era PSDB. Depois acharam que social-democracia era melhor do que socialismo democrático, como nome. Eu acho que eles já devem ter percebido que, enfim, primeiro que eles não iam conseguir, a rapaziada não ia conseguir entender qual que era... Né? Porque aqui no Brasil o socialismo ele é mais à esquerda, né? A ideia do socialismo ele é mais à esquerda. Sim. Do que necessariamente ele é na França. Especialmente na França, né? Em que o socialismo é entendido como social-democracia, né? Acho que aqui eles iam acabar se com... que tem uma galera, né, que defende que, na verdade, o socialismo originalmente seria o que a gente entende como social-democracia. Que existem outras coisas que foram praticadas no mundo, né? Não o socialismo. Teve a ideia de comunismo, é diferente do socialismo. A ditadura do proletariado é outro momento aí dessa história também. Sim. Então, tem uma galera que defende que, na verdade, o que o socialismo realmente defendia era o que hoje a gente entende como social-democracia. Enfim. E o Bernie Sanders nos Estados Unidos diz isso também, na verdade, né? Agora ele tá aí com o socialismo democrático nos Estados Unidos. Sim. Que é muito mais próximo da social-democracia europeia do que é do socialismo. Mas o Bernie Sanders, ele é uma social-democracia. Sim. É que eu vi um negócio de que tinha um pessoal falando quando ele falava de socialismo democrático e aí o... Não, é que os americanos são malucos também. Não é isso. Mas é que aqui no Brasil, o socialismo mas democrático... o brasileiro também é maluco. Mas era uma crítica, falando assim, como é que vai juntar os dois nomes, socialismo democrático? Mas é uma social-democracia. Assim, ele não é o pioneiro nessa história aí, não, hein? A galera já faz essa união já faz umas décadas. Sim. O socialismo é uma etapa do comunismo, no sentido do marxismo, mas assim... Que seria um processo, né? Mas... Tem a ditadura do proletariado, tem o socialismo, sim, tem o comunismo. Então... no final das contas, enfim, quase todo mundo diz que ninguém conseguiu chegar no comunismo, né? Então... mas acho que... Quer dizer... A galera da extrema-direita aí acha que a gente viveu num regime comunista até 2016, né? Mas enfim. Sim, mas a galera com mais que 2 neurônios funcionando... Com mais 2 neurônios funcionando, mas enfim, sobre fatos e sobre questões estritamente teóricas do marxismo, no final das contas ninguém conseguiu superar a ditadura do proletariado, né? Sim. Todos os regimes chegaram até ali...
E aí, tipo, na hora de efetivamente conseguir fazer o comunismo, a coisa não funcionou. Mas não vamos entrar nisso, porque eu já ia falar coisa de socialismo e eu acho que não vale a pena a gente entrar. Talvez valha a pena fazer um programa sobre socialismo, mas não entrar em detalhes do socialismo aqui, porque vamos falar de várias outras coisas que não são o PSDB. Não, mas tem gente que é socialista que fala muito bem sobre o socialismo, né? Sim. Mas enfim, vamos falar sobre... Voltando ao PSDB. O PSDB foi fundado em 25 de junho de 1988, né? Isso aí. Quando estava ali no processo de abertura política, ele começa em 87, acho que já começa. Não, acho que desde 86 vinha se formando o MUP, que era o Movimento de Unidade Progressista, dentro do PMDB, né? O PSDB surge do PMDB. Do MDB naquela época, né? Não, já era PMDB. Já era PMDB. Que a lei de que tinha que ter P é do final da ditadura. Não, tá. Por quê? Não sei. Não, porque a ditadura quis. Foda-se, né? Foda-se, porque agora não é mais. Né? Na verdade é porque eles queriam enfraquecer. Eles achavam que o nome MDB tinha muito peso. E daí queriam enfraquecer. O MDB foi lá e botou só um P na frente do nome e não fez muita diferença. É, sim. E a Arena não continua existindo, porque Parena ia ficar esquisito, eu acho. Parena. Enfim, era uma corrente dentro do PMDB que já durante esse período ali já unia o Fernando Henrique, o José Serra, Mas você quer falar dos fundadores? Não, é que eu não sei se todos eles faziam parte dessa corrente. Mas o Fernando Henrique, o José Serra e o Mário Covas... E o Franco Montoro. Isso, já eram parte essa galera que... quer dizer, não dá pra dizer que eles todos... Enfim, era uma galera que era realmente de oposição mais ativa à ditadura. Sim, o principal nome naquele momento que montou o PSDB era o Franco Montoro. Sim. Né? Era um dos principais nomes do MDB, era um dos principais opositores dentro de um partido, como é que o pessoal chamava? Uma oposição consolidada, não é o nome que eles usavam, era, enfim, oposição institucional. Isso. Era uma oposição institucional, era do MDB, ele era um nome forte. Franco Montoro, que foi o primeiro governador eleito pós-ditadura em 82, que não era porque as eleições municipais e de governo aconteceram antes do final da ditadura. Sim. Né? No processo de abertura, mas no final, antes da eleição para presidente, né? Isso, antes da eleição para presidente, antes do processo, enfim, de eleição, o sufrágio universal a nível nacional, né? Mas os estados já votaram, o Franco Montoro foi eleito governador por São Paulo, né? Ele que estava junto também ainda pelo MDB, né? Nesse momento. E ele que estava junto também nas diretas. E o tucano, isso eu não sabia, que é o símbolo eu vi, inclusive, uma coisa do FHC falando de que por que tucano? Porque, na realidade, qual era o espectro, assim... Qual era o espectro ideológico do PMDB, do PSDB? Ele tinha gente que era liberal, ele tinha gente que era da social-democracia, mas ele também tinha gente da democracia cristã. Ah, sim. Uhum. Que era, inclusive, a tendência... Partidos têm tendências, né? Sim. Um partido tem uma determinada ideologia, dentro dessa ideologia, existem outras ideologias dentro desse partido que disputam o poder dentro desse partido, a gente chama isso de tendência, só para a pessoa poder entender. Uma das tendências era da democracia cristã, que era a tendência do Franco Montoro. Uhum. E aí, para conseguir meio que colocar tudo junto, para não ficar uma coisa só, por eles não serem chamados de sociais-democratas, no final das contas, eles fizeram o símbolo do tucano, para que as pessoas do PSDB sejam faladas como olha ali os tucanos, tá ligado? E o tucano, ele é amarelo e azul. Que são as cores da bandeira da Suécia. E que são mas eles colocam que o amarelo é por causa da campanha da Direta Já. Isso aí eu acho que é história, pô. O tom de amarelo e o tom de azul é o mesmo. Isso é por causa dos caras da inspiração na social-democracia da Escandinávia. Pode ser também. Não, assim, nunca aplicaram nenhuma política, enquanto foram governo, não aplicaram políticas que fossem na direção da social-democracia da Escandinávia, mas... Sim. A inspiração... Mas isso é um ponto que a gente vai trabalhar também. Mas porque o PSDB surge
com uma ideia que era ali de uma centro-esquerda, né? Inclusive, se o pessoal for ver aí debate de 89 do Mário Covas ali na Band, era um debate maluco, 500 candidatos. Sim. É aquele bom pra caralho do Brizola falando que o Maluf é filhote da ditadura. Não te dou a parte. Enfim, e daí tem mais... Eu tô usando aquele, né? Sim. Você me dá uma parte? Não te dou a parte. Tem uns momentos ali que são muito bons, assim, que dá pra tirar umas coisas muito boas mesmo de política. Eu acho que era um momento... Com certeza, num momento singular da política brasileira. Sim. Porque tanto pro nível ali do Maluf, quanto pro nível de um debate político bem interessante que estava acontecendo. Inclusive ali um momento onde rolam umas perguntas entre Lula e Mário Covas, que dá pra ver que naquele momento ali, a proximidade ideológica do PT e do PSDB era bem grande. Sim. Eles discordavam com uma coisa ou outra, e eles dizem isso no debate, eles são bem educados, inclusive, que hoje em dia parece surreal. Eles falavam assim, não, realmente eu concordo com você nisso, mas eu acho que esse meio que você quer fazer não é bem esse, não sei o que. E eles se completam muito, assim, estão quase se paquerando naquele debate. Sim. Tanto que o Mário Covas fica com 11%, eu acho, tinha sido a pior desempenho até 2018, ele no segundo turno apoia o Lula. Sim. Contra o Collor, né? Apoia o Lula contra o Collor, mas... Não vira governo durante o mandato do Collor. Sim, depois tanto que o do Mário impeachment Covas... ele se torna, né? Daí Fernando Henrique vira ministro do... Mas Itamar, o próprio Mário Covas, isso é revelado pelo Lula, né? De que o Mário Covas disse pra ele de que quando ele foi apoiar o Lula no segundo turno, ele sabia que ele ia ficar isolado dentro do partido, né? De que era ele que estava indo ajudar a eleger o Lula, porque ele não acreditava no Fernando Collor, não acreditava imaginava que aquele cara era um mentiroso, um incompetente, um irresponsável. E aí o Mário Covas, inclusive, ele sai mal logo depois, né? Mas aí, enfim, com o governo do Fernando Collor, com a pá de cal, o assassinato de vez da população brasileira no governo dele com relação ao confisco das poupanças, o Mário Covas ele consegue se eleger enquanto prefeito de São Paulo no começo, se eu não me engano, e depois ele vai se eleger como governador, morre inclusive como governador, mas já em 99, ele morre no mandato. Sim. Né? Antes de tu falar dos fundadores, eu queria falar de uma questão, só um ponto mesmo, que ali em 88, quando eles saem do PMDB, além de eles terem formado essa corrente que era um tanto não era tão governista quanto o resto do PMDB, porque não estavam querendo continuar apoiando o Sarney com tanto afinco. Eles estavam descontentes com o governo Sarney, que o Sarney realmente sai, né, no final do governo com uma popularidade já bem baixa, e por isso também eles decidem por formar um outro partido e não disputar necessariamente algum espaço maior dentro do PMDB. Até porque o PMDB também era um partido enorme, né? Que tinha outras figuras de outras ideias. E então acho que faria mais sentido, né? Sair realmente fazer um partido mais centrado no que eles queriam. O PMDB até hoje é um partido rachado como poucos, assim, né? Até hoje vai desde do Requião até... o Sarney. No caso. Né? Não que o PSDB não seja, mas enfim, o PSDB ele tem se tornado rachado nos últimos tempos, né? Mas enfim, são coisas muito comuns. O PSDB era rachado não ideologicamente, né? Era rachado nos personalismos ali. Isso, nesse sentido. É que ideologicamente ele sempre foi rachado, né? Mas deixou de ser ali depois do governo Fernando Henrique. Como a gente falou no podcast do PT, o PT não é rachado ideologicamente porque o PT expulsou todo mundo, entende? Nesse sentido era muito mais fácil, né? O PT foi cortando cabeça e do sangue das cabeças cortadas foram surgindo novos partidos, assim, né? Já o PSDB e o PMDB, eles meio que de tanta formação, enfim, de tanta corrente, de tanta tendência, de tanto questionamento ideológico e fisiológico dentro dos partidos, a coisa acaba explodindo, né? Mas enfim, quem são os cavaleiros originais do Partido da Social Democracia Brasileira? Os Founding Fathers do PSDB. Founding Fathers do PSDB. Os Cavaleiros da Távola Redonda. Os Cavaleiros da Távola Tucana. Quem são? Bom, enfim, o Mário Covas, o Fernando Henrique Cardoso, o Franco Montoro, o José Richa. Você sabe quem eu estou falando pelo sobrenome. Pai do ex-governador do Paraná.
ex-governador, atual presidiário do Paraná. Pimenta da Veiga, que nos últimos tempos as pessoas não conhecem quem ele é, mas enfim, ele foi o primeiro prefeito de capital que o PSDB elegeu. Foi um nome grande do partido ali no começo. Foi prefeito de Belo Horizonte. Deve ter sido ministro do FHC, enfim. Daí não tenho certeza. Mas ele foi um nome grande do partido ali nesse início. Sim. Eu acho que ele, inclusive o Pimenta da Veiga é um dos diretores, ou enfim, do presidentes do Instituto de Pesquisa do PSDB. Eu acho que o equivalente petista dele seria o Olívio Dutra. Prefeito de capital, no início da história do partido, primeira grande vitória e tal. Pode ser. Eu acho que, assim, se fosse pra traçar, que o Olívio Dutra continua conhecido, pelo menos mais pra esquerda. Mas acho que se fosse pra tentar colocar Mas acho que faz sentido a comparação, porque o Olívio Dutra fica muito conhecido no seu estado, no Rio Grande do Sul, e por aqueles como a gente tá aqui do lado... E por aqueles que gostam da história do PT, enfim, o Pimenta da Veiga deve ser bastante conhecido. Realmente, pra quem... o pessoal de Belo Horizonte talvez saiba mais sobre ele do que a gente. Minas Gerais, enfim. Isso. O Sérgio Mota, efetivamente não conheço, mas sei que ele é um dos principais. O Geraldo Alckmin, naquele processo, também estava junto com o pessoal. Magalhães Teixeira. Geraldinho? O jovem Geraldo. Jovem Geraldo. Magalhães Teixeira, que é um outro político. O José Serra, eu esqueci de colocar ele aqui, mas o José Serra também estava nesse Sim, o Serra que já era do MUP também, né? Sim. O Eduardo Azeredo, que é de Minas Gerais também, e que está enrolado em escândalos de corrupção. O Afonso Arinos. Afonso Arinos... Ele não é um político de grande história política, mas ele é o nome da lei, ele é o promotor da primeira lei de discriminação racial do Brasil em 1951, a Lei Alfonso Arinos, o próprio, né? O Aécio Neves também estava, e o Arthur Virgílio. Arthur Virgílio, que atualmente é o... O Aécio já estava na fundação? Sério mesmo? Sim, ele tava junto no grupo, né? Mas era uma criança? Não tanto. E o Aécio Neves eu tô brincando, ele não era uma criança, gente. Não, mas o Aécio Neves já estava há muito tempo em algum tipo de cargo político comissionado. Não, eu tô brincando. Durante a ditadura enquanto a Dilma estava na luta armada, ele já tinha 17 anos, acho. Sim. Não é tão... Tem uma idade da Dilma. Enfim. Mas faz mal pra idade, né? O cara se acaba mesmo. Mas o Arthur Virgílio, que é o último que eu comentei, ele é prefeito de Manaus neste mandato. E depois, posteriormente, outros nomes, que inclusive a gente achava que tinham estado nessa... Um deles, na real, o outro não. Já tinham estado na fundação, que é o Tasso Gereissati. Isso, o Tasso, inclusive, que é destacado na página oficial do PSDB, ali na parte da história. Sim. Eles falam como grande... Isso, inclusive, eu quero dizer, porque o outro nome eu sei quem é. Uhum. Eu queria dizer como é que eles colocam isso no site do PSDB. Assim, tem o Tasso Gereissati, que se elegeu governador do Ceará e conseguiu fazer sucessor, o Ciro Gomes. Eles colocam Ciro Gomes no nome lá no site oficial. Eles destacam a eleição do Ciro como uma vitória do PSDB. Sim. Por quê? Porque o outro nome é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes... Esteve no PSDB por um período, né? Esteve no PSDB por um período. Ele é... O Ciro Gomes sai... Então, vou falar sobre o Ciro Gomes, enfim, mas o Ciro Gomes sai... Lá no nosso primeiro programa, a gente falou das viagens ideológicas do Ciro Gomes. Sim. Lá no nosso primeiro. Não, mas talvez a gente tenha sido um pouco legal demais com ele naquele momento. Mas era o começo do negócio. A gente não tinha como saber. Enfim... Enquanto sujeito político, já fui atacado por causa disso. Enquanto sujeito político, não significa que eu concordo. É agora que era pra ter aquele áudio. Qual áudio? Que tá. Nossa amiga falou que deveria ter gravado. Sim. Hoje! Isso, exato. Enfim. Como sujeito político, não concordo com todas as políticas apoiadas pelo Ciro Gomes. Acho que o nacional desenvolvimentismo tem seus problemas, mas eu gosto do Ciro Gomes como sujeito político. Tá bom. Mas o Ciro Gomes sai do PSDB, junto com o Bresser Pereira, inclusive. Bresser Pereira que foi conselheiro do Haddad nessa eleição, se eu não me engano. Pode ser. Sai quando eles percebem, enfim, aquele grupo que era da social-democracia e era da social-democracia e era da nacional-desenvolvimentismo, percebe que o PSDB vai ser mais neoliberal do que qualquer outra coisa, e aí eles saem do partido, enfim, e vão para outro partido, não resolvem criar um novo partido. Isso aí. Tem mais fundador aí pra falar, não? Esses são os fundadores, mas enfim, característica todos esses fundadores, de fato eles foram
indiscutivelmente oposição à ditadura militar Sim. no Brasil. Eu vi ali que, por exemplo, o Pimenta da Veiga, que é muito legal falar esse nome, inclusive, Pimenta da Veiga, ele foi o primeiro deputado a denunciar os atentados no Rio Centro. O FHC foi perseguido, o José Serra foi perseguido. O FHC, inclusive, ele dava aula na USP já, né? Sim. E daí ele foi exonerado, né? Foi aposentado à força. Sim. Por causa de perseguição ideológica e tal. E daí ele achou que não era mais seguro, foi pra França, deu aula na França um tempo. E voltou, se candidatou a deputado. E no ano seguinte, tipo, meses depois, assim, teve o AI-5. Ele perdeu o mandato. O José Serra foi o... Fugiu pro Chile também, mas o José Serra foi o presidente da UNE que toma o golpe, é o José Serra, né? E se o Serra foge pro Chile, e daí tem golpe no Chile, ele foge pra Europa. Sim. O José Serra passou 3 meses na Bolívia, não, desculpa. Não é na Bolívia. Ele passou 3 meses na Embaixada da Bolívia. Aqui no Brasil, ele passa 3 meses e o Costa e Silva, que era o ministro das Relações Exteriores, fala que esse daí nós não vamos deixar sair. E aí, enfim, eles deixam sair o José Serra e aí ele vai pro Chile. E ele é preso no Chile, tentando esconder o pessoal nas embaixadas e tal. E daí, quando ele tava indo pegar o avião para fugir para a Europa, ele é preso pela ditadura do Pinochet, vai para o Estádio Nacional e é solto por um major. E esse major, inclusive, foi executado pela ditadura do Chile. Foi fuzilado por ter deixado o José Serra sair. E aí ele, enfim, consegue fugir, foge pra França, foge pra, sei lá, o que diabo que ele foge. Eu não sei, eu acho que foi pra França. Mas aí, enfim, se a gente PSDB. O Luiz Nunes também, o Luiz Nunes foi da luta armada. Hoje é um tremendo filho da puta, mas foi da luta armada contra a ditadura. Foi exilado, enfim, toda essa gente. É indiscutível de que eles lutaram contra a ditadura militar, né? Sim, então, eu acho que o PSDB, não que o PT não seja interessante, o PT, até agora, na verdade, a gente só tem 2 programas sobre partidos e eu acho que os 2 são bastante interessantes. O PT por ter surgido como movimento de base, que é raro para partidos no Brasil, e o PSDB por causa de uma pirueta ideológica que ele dá, que surge como um partido de esquerda, basicamente, com ideias de social-democracia, pelo menos de centro-esquerda, essa centro-esquerda universitária ali. Sim. Com essa ideia de ser o Partido Democrata, como tem o Partido Democrata nos Estados Unidos, ser a equivalente brasileira do Partido Democrata americano. Sim. Ser essa esquerda nesses moldes ali, né? Não uma esquerda socialista, né? Não uma esquerda tão europeia, mas uma esquerda, apesar de que tenha a inspiração na social-democracia europeia, uma democracia mais inspirada nesse Partido Democrata. Dá para perceber isso nesse debate que eu tinha comentado, mas isso vai mudar só em 94, quando o partido vai chegar no poder. Uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido nesse sentido de espectro político, o único membro, partidos têm afiliações internacionais, né? Sim. Internacional comunista, internacional socialista, enfim. E o PSDB, ele é membro observador da Internacional Democracia Cristã. Ele é um membro observador. Sabe qual é outro membro observador da... O PSDC. Sim. Que é só descer agora. Sim. A Democracia Cristã Brasileira não é um membro da Internacional Democracia Cristã. Não, porque a Internacional Democracia Cristã talvez tenha mais inspiração da Democracia Cristã Europeia e dos outros países latino-americanos. Uruguai, tem outros... Não sei se na Argentina tem. Mas veja que eu quero dizer... que é uma vibe menos fundamentalista religiosa, assim, que aqui no Brasil pegou. Sim. Mas o Emael, por exemplo, foi contra o Bolsonaro, né? Porque ele é um democrata cristão, né? Exato. Mas eu acho interessante que o Partido da Democracia Cristã no Brasil, ou agora a Democracia Cristã somente, não é um membro da Internacional Democracia Cristã. É um membro observador. Assim, eu acho que... Eu não sei se tecnicamente a democracia cristã brasileira ainda existe, né? Não elegeu ninguém. É verdade. Mas enquanto... Enfim, a democracia cristã não é ei, Mael,
não é uma piada totalmente, enfim, tem gente que acredita. Tem gente que acredita. E o PSDB, enfim, é um membro observador. Poderia ser da Internacional Social-Democracia, do Internacional do Socialismo? Não, é da Internacional Democracia Cristã. Esse é o... Que era uma das correntes que tinha ali naquele começo, né? Então... Que é a corrente do Franco Montoro, enfim, mas eu acho muito interessante que deve ser a corrente do Geraldo Alckmin também. O que eu acho interessante é... Que, por incrível que pareça, não deve ser a corrente do FHC. Porque o FHC foi um dos argumentos contra ele, era de que ele era ateu, né? Pessoas xingavam ele de ateu. Mas vamos então... Mas ele, só pra constar que ele nunca admitiu ser ateu durante os governos, ele foi admitir que era agnóstico em 2006, eu acho. Sim. Enfim, foi FHC. A gente vai falar sobre o FHC quando a gente for falar sobre o governo ou sobre o personagem FHC, né? O governo do FHC... Mas eu queria dizer aqui da eleição dele, não do governo. Então, deixa eu falar sobre um aspecto ideológico, pra gente categorizar os aspectos ideológicos de todos esses que a gente tá falando, e a gente fala sobre a eleição, pode ser? De boa. Beleza. Então, o PSDB, ele se entendeu como uma social-democracia, ou uma democracia cristã, mas como uma social-democracia, e no governo do FHC, eles dialogam muito mais com a terceira via do Otto Giddens. E aí vamos categorizar. O que se categoriza como uma social-democracia? Uma social-democracia acredita na promoção da justiça social dentro do sistema, desenvolvendo políticas do Estado de bem-estar social, regulação econômica e promoção da distribuição de renda. Os principais partidos da social-democracia são o Labour do Reino Unido, né? O Partido Socialista da França, que foi eleito com François Mitterrand e com François Hollande ali no século XX, dos anos 80 para cá. E a social-democracia alemã. Isso, né? SPD. A Sozialdemokratenpartei Deutschland. Isso aí. Ou seja, esta é a social-democracia. Bem-estar social, justiça social dentro do sistema, desenvolvimento de políticas de bem-estar social, regulação econômica, keynesiano pra caralho. Isso é uma preocupação com distribuição de renda também, que o PSDB não fez. Tentou, enfim, daquele jeito meio Argentina, né? Mas o que é, então? Essa é a social-democracia. Agora, o que é a terceira via? A terceira via é uma política construída pelo Otto Giddens nos anos 90, que inclusive é a política que apoia o governo do Tony Blair, do novo trabalhismo, que eles chamam, que é A terceira via entende de que ela pode fazer alternativas econômicas entre o socialismo e o liberalismo. Uma alternativa que consiga caminhar no meio dessas coisas. Mas não significa suplantar necessariamente a ideia de esquerda ou de direita. Apesar de que muitos dos discursos políticos da terceira via têm essa base. Ela diz que ela vai suplantar a ideia de esquerda e de direita. Seja Tabata Amaral, o próprio FHC entra nesse negócio. Não na primeira eleição, né? Mas na primeira eleição também não foi... Isso não era uma discussão tão grande. O Ciro Gomes também, quem cada vez mais entrado nessa ideia da terceira via, enfim... Marina Silva usa esse discurso desde que se candidatou a primeira vez. Sim. Esse negócio tem história, é o Antônio Giddens. Se você pesquisar texto sobre o Antônio Giddens, inclusive, foi... como é que é o nome daquilo? Foi conselheiro do Tony Blair, foi assessor do Tony Blair na candidatura dele lá no parlamento, né? No parlamento no sentido quando ele foi primeiro-ministro, né? Sim. Mas o Bill Clinton foi da terceira via, o Tony Blair foi da terceira via. Ela é uma via sistemática, ela tenta dialogar com a social-democracia, mas ela não consegue, a coisa fica meio Partido Democrático, Partido Democrata americano, um negócio, enfim, um negócio meio estranho, porque inclusive esse New Labour acaba perdendo força no Labour de agora, né? O Jeremy Corbyn não é da terceira via, ele é Labour daquele, assim... Labour, trabalhista só. Trabalhista, sindicalista, né? Sim. A Hillary Clinton, por exemplo, ela é uma coisa dessa terceira via, e a terceira via... do Anthony Giddens, ela foi derrotada com muita força, né, nas eleições presidenciais, porque ela perde para um cara que era efetivamente despreparado. Sim. Né? A via sistemática, de certa forma, ela foi derrotada para uma coisa pior do que o próprio inferno, mas enfim. Sim. Mas aí...
governo do FHC. Eleição do FHC. Eleição do FHC. Que, assim, dentro desse... Ali em 94 rola a primeira mudança, né? Porque o FHC, ele se candidata e ele é visto pelos eleitores ainda como centro-esquerda, representando essa centro-esquerda universitária, um esquerda intelectual, sim, até. Mas ele acaba se aliando ao PFL, porque ele não era popular no Nordeste, o FHC, e daí se alia ao coronelismo do PFL. PFL, que é lembrando, né? PSDB acabou de sair, fazia 6 anos que tinha saído do MDB, partido de oposição à ditadura. PFL que, assim, o nome coronelista do PFL, por exemplo, era o Antônio Carlos Magalhães, né? Então... Que spoiler dos programas que vão vir. Sim. E daí ele se alia ao PFL por causa do coronelismo assim, eu tava falando, né? O PSDB sai do MDB, que é a oposição à ditadura, e o PFL sai da Arena. Sim. Então essa aliança pega muita gente do PSDB meio desprevenida, assim, tipo, com vergonha, né? Tu mesmo disse assim, que eles têm eles querem esconder que fizeram essa aliança, que eles têm um tanto de vergonha de ter feito essa aliança com o PFL. Sim. Mas daí, assim, a partir dali tem o governo Fernando Henrique, né, que é neoliberal, privatização, talvez em um momento da nossa... né, a gente fale sobre isso. Mas o Fernando Henrique, pessoalmente, ainda se considera de esquerda. Ele disse isso em entrevista em 2014. Ele diz que se hoje... na entrevista ele diz, se eu dissesse hoje que eu sou de esquerda, as pessoas não iam acreditar, iam rir. Mas é verdade, eu sou de esquerda. Mas é que é engraçado, por exemplo, que a última entrevista que eu vi, que eu acho que ele fez em 2017, 2018, ele diz que ele é de esquerda, mas ele se diz de centro-esquerda, e a frase que ele usa é muito interessante. De centro olhando para a esquerda. Ele diz que o PSDB ele tem que ser de centro olhando para a esquerda, que é um pouco do que ele entende como ele mesmo, né? Sim. De centro e olhando para a esquerda. Eu acho muito interessante essa ideia de você estar num barco. Veja a questão ideológica como se fosse um mar. Você está num barco no centro deste mar e você bota a cabeça para a esquerda, tá ligado? Olha ali aquela esquerda. Tipo, é ali que a gente tem que olhar. Mas na não real, é pra ir. gente, não é pra ir, é pra olhar. Isso aí tá indo... Veja a metáfora. Não olhe pra onde você tá indo. Qual a chance de bater, né? É enorme, né? Mas, enfim, é o que nos disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso aí. O último ponto que eu tinha... Assim não dá. O último ponto que eu queria falar nesse bloco, antes da gente virar, tem o que eu chamei aqui de, entre aspas, empurrão à direita do PSDB. Porque eleito Fernando Henrique, aliado do PFL, ele... assim, quem ele vê como grande liderança que poderia tirar a presidência dele... é o Lula e, certo, ali no início também o Brizola. E daí, por causa disso, o PT e o PDT e o PCdoB vão fazer oposição ao Fernando Henrique, vão se colocar como oposição, mas o Fernando Henrique também escolhe esses partidos como oposição. Porque a partir do momento... porque, assim, é importante também, acho que isso a gente tem que destacar. A oposição, ela se coloca como oposição, mas quem escolhe mesmo qual vai ser a oposição ao governo, a oposição principal, é o próprio governo. Sim. Que é assim, a partir do momento que eu pauto ideias contra daquelas pessoas, eu me coloco como oposição a eles, né? Eu estou num lado, eles estão no outro. E quando o FHC elege que as ideias que ele vai defender são aquelas contrárias aos do PT, contrárias aos do PDT, contrárias aos do PCdoB, ele coloca esses partidos todos na oposição a ele. E daí, se ele colocou todo mundo que estava à esquerda na oposição, ele se obriga a se unir com a direita. Então ele é empurrado, mas ele também se empurra para a direita. E daí o FHC se coloca nessa posição onde ele vai cada vez mais para a direita, porque todo mundo que estava mais à esquerda ele não quer conversar, porque ele se tornou oposição. Sim. Então, é uma escolha, assim, é uma escolha tanto da oposição quanto do partido. E o PSDB vai nessa direção e talvez é um processo meio longo e talvez por isso não percebam, mas quando eles se dão por si, né, já estão muito à direita, já estão abraçados com o PFL com vontade, assim, uma aliança longa e duradoura. Sim, a maior aliança... a maior coligação da história da Nova República. Terminada somente quando da coligação do... Oficialmente não terminou, né?
Na real não, né? Porque na eleição o DEM ainda tava com o Geraldo Alckmin. Foi no segundo turno mas, no segundo turno, no governo do Bolsonaro, né? O fim do casamento... Mas no governo, não sei se dá pra dizer que o DEM tá com o Bolsonaro, porque também tem uma situação ali... complicada. Mas, enfim... veja como nas metáforas bolsonarísticas de casamento... Tá em crise o casamento. Tá em crise o casamento, este longo casamento entre o PSDB, entre os tucanos e o PFL. Agora Partido Democrata, PFL. Né? Mas não, é Partido Democrata. Democratas. É verdade. Democratas. PFL. O PSDB... A eleição do Fernando Henrique, enfim, essa social-democracia, ela meio que é inspirada também quando da construção do PSDB... No governo do François Mitterrand na França, nos anos 80, metade dos anos 80. Que é um governo do Partido Socialista, que foi uma coalizão de esquerda, efetivamente, que foi do Partido Socialista ao Partido Comunista, que se uniu para ganhar o governo, enfim, contra um cara do centro, inclusive. Porque isso também é inspiração do governo do Fernando Henrique, do PSDB. A social-democracia dos países nórdicos e a social-democracia francesa, enfim, todos os partidos que eu acabei comentando, menos o Labour, que eu acho que o Labour tem muito mais uma relação com o Partido dos Trabalhadores, né? Sim. Mas o François Mitterrand, por exemplo, fez políticas que o governo do FHC vai completamente ao contrário, né? O Mitterrand colocou 39 horas de trabalho semanal, baixando de 44, ou de 40, não lembro qual que é o original, mas 39 horas. No Brasil são 40 ou 44, acho que são 2 regimes. Sim, mas eu não sei qual era o regime da França nesse sentido, se eram 44 ou 40. Eu imagino 44, né? Porque pra baixar pra 39, o cara de 40 pra 39 não foi grande vitória, né? Pois é, deve ser 44 mesmo. Quinta semana de férias remunerada, redução para 60 anos de idade, aí esse eu lembro, de 65 para 60 anos de idade de aposentadoria, estatização de algumas empresas, enfim, um governo socialista para formar um estado de bem-estar social na França. Se era um exemplo do Bolsonaro, do FHC, nunca foi o alcançado, nunca foi nem o tentado. O FHC privatizou, o FHC fez reforma da Previdência que diminuiu coisa, né? Enfim, deu entrevista chamando aposentado de vagabundo e tudo. Enfim. Foi um governo que foi neoliberal, como foi neoliberal o governo dos anos 90 do Menem, que a gente acabou comentando por cima, né? Citando o nome do Menem, na Argentina, que foi o governo do Menem dos anos 90, que era neoliberal, que era um governo que estava profundamente amarrado às políticas estadunidenses, né? Às políticas do Bill Clinton, enfim. Era aquele... O FMI resgatou o Brasil 3 vezes, o governo do FHC era um governo, assim... Opa! Começou bem, foi mal. As Copas do Mundo era o momento ápice, né, do governo do FHC. Isso, que ele termina muito, muito popular, termina o primeiro mandato... Não, o segundo mandato ele termina com a popularidade subindo, apesar de o segundo mandato ter sido uma desgraça, que teve apagão e tudo. Sim. Vale lembrar, né, que logo depois da eleição teve apagão, assim, já tava foda. Sim. Foi em 99 que teve apagão. E daí ele tava com a popularidade em baixa o segundo mandato inteiro, mas no final, daí o Brasil ganhou a Copa de 2002. Ele tem vídeo dele botando a medalha no Ronaldo Fenômeno, o Vampeta descendo a rampa virando cambalhota. Isso dá um gás na popularidade dele ali no finalzinho. Ainda assim, no final das contas, ele foi um governo meio barro, meio tijolo, assim. Sim. Meio meh. Apagão que dá ruim, né? Que agora o Macri enfrentou um apagão aí e a rapaziada tava quase que... assim, já era necessidade básica em 99 quando teve no Brasil. Agora, cada vez mais é necessidade básica, assim. Não diminuiu a necessidade de eletricidade. Sim, mas o que eu acho maravilhoso é, tipo, ele fez o tarifaço, aumentou pra caralho, que os caras pagam de energia elétrica pra ter apagão, tá ligado? Eu ficaria pistola, eu estaria tentando... O argentino deve estar. Eu teria tentando acender o bagulho de luz com a cabeça do Macri, tá ligado? Nesse nível, assim.
Vamos virar o bloco, eu acho, porque depois de 2014 eu considero que tem uma virada considerável na história do PSDB. A gente tem que falar ainda dos eternos candidatos, né? Mas a gente vira o bloco e fala sobre os eternos candidatos. Pode ser. Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Antônio Carlos Magalhães, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, senhor vice-presidente da República, doutor Marco Maciel, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Celso de Mello Filho, senhores embaixadores, senhores senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, eminências, senhoras, senhores. PSDB. Que fim levou o PSDB, minha gente? Isso, quer falar do Zé e do Geraldo? Vou falar, então, começando pelo... Fala do Zé e do Geraldo que eu falo do rapaz que gosta muito de neve. Isso, pode ser, então. Então, os eternos candidatos, José e Geraldo, A gente vai falar uma coisa antes, que acho que a gente tem que colocar, que é o grandíssimo curral eleitoral que São Paulo, Estado de São Paulo, é para o PSDB. Desde 95... Na verdade, a gente não falou no primeiro bloco também, mas é que o PSDB surge e se mantém bastante focado no Sudeste. Sim. Ele surge com muitos nomes de Minas e São Paulo e ele continua muito forte em Minas e São Paulo. Sim. Fez outros governadores em Minas, a gente vai falar do Aécio, falou do tem o Anastasia também, tem o Pimenta da Veiga, primeiro prefeitura de capital que eles fazem é lá. Então, assim, ele nasce como um partido do café com leite e continua bastante forte no café até hoje. Sim. Tentou aí dar umas viagens pelo sul, assim, né? No Rio Grande do Sul, elegeu 2 governadores, da Crucis e agora o Eduardo Leite. Então teve um café com leite churrasco, né? E o pessoal de Mato Grosso também elegeu muito eles, então era um café, leite, churrasco e soja, né? Então... Isso frequentemente tá no lado do governo de Santa Catarina, mas teve governador porque era vice, nunca teve governador eleito. Sim, mas Leonel Pavan, né? Isso, o Gerard Depardieu, mais bem apessoado. Quem diria? O Leonel Pavan deve olhar no espelho e dizer, parece que o jogo virou, né, Gerard Depardieu? Pode ser. Né? O Leonel Pavan, prefeito de Balneário Camboriú, foi pesquisar. Tá. Beijo, Balneário. Beijo, Balneário. Enfim, mas o curral eleitoral do PSDB é São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo, muitas vezes, inclusive Bruno Covas é o atual prefeito, quem ganhou a eleição foi João Dória. Do Dória, né? E o Estado de São Paulo, desde 95, com Mário Covas, morreu Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, Geraldo Alckmin, João Dória. Isso aí. Então, fiquem com esse negócio na cabeça. São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, né? É quem elege, é quem bota grande força no PSDB. O PSDB tem grande força, por exemplo, no interior de São Paulo, né? Naquelas cidadezinhas que ele ajudou a construir, enfim, aquelas da puta que pariu, ele tem uma grande força lá na casa do Caixa Prego de São Paulo, né? Mas os 2 eternos candidatos que ganharam em São Paulo, tentaram a eleição nacional e, enfim, foram derrotados, foram José e Geraldo, né? José Serra, ele era do movimento estudantil, UNE e tal, fundador. O Geraldo Alckmin não era do movimento estudantil, mas há muito tempo estava lá, né? Os dois, um mais de social-democracia, outro muito mais cara de democracia cristã. Mas eu quero trazer dados sobre as eleições de 2002, 2006 e 2010. No caso, José, Geraldo, José, né? Isso é de um trabalho, de um artigo escrito pela professora Maria do Socorro Souza Braga e Jairo Pimentel Júnior, que são da ciência política. Por que é interessante? Porque eles trazem uma tabela que coloca a representação e gostos, né? A representação no sentido de quanto que o partido representa as ideias da pessoa e gosto de quanto que a pessoa gosta de determinado partido, né? Em 2002, para dar um parâmetro no sentido... o PT só tem um número abaixo de 20% na representação ou no gosto em 2006, quando o PT representava somente 18% da população. De resto, é tudo para cima de 20%.
tá? O segundo colocado é o PSDB. E o PSDB tem números de representação com 4% em 2002, 4% em 2006 e 6% em 2010. E no quadro de gostos, os números são de 5% em 2002, 4% em 2006 e 8% em 2010. 2010 contra a Dilma que não era tão conhecida assim, contra um adversário que já era conhecido do público brasileiro, que era o José Serra, né? Mas é interessante ver o quão por baixo mais baixo que barriga de cobra está Geraldo. Geraldo enfrenta uma crise do PT logo após o mensalão que influencia um pouco de uma queda de representação e de gosto do partido em 2006, como tendência de voto. Mas o Geraldo, simpático Geraldo, bem apessoado Geraldo... Não tem carisma nenhum, né? Carismático Geraldo Alckmin, toma 4 e 4. 4% de representação, 4% de gosto, né? Ou seja, há muito de... Por um lado, a gente pode analisar que há muito de uma questão de simpatia, de personalismo nas eleições brasileiras. Isso não significa que a coisa seja totalmente populista. Isso é uma tendência mundial de personalismos. Os partidos, eles meio que estão no diálogo com isso. Por quê? Porque você faz, num presidencialismo, você faz um acordo com determinada pessoa e não com determinado partido, né? Sim. A pessoa te promete coisa e você diz, ok, eu acredito em você, fulana, acredito em você, fulana, e te dou o voto, né, para a presidência. Diferente do parlamento, que o parlamento é outra dinâmica. Precisa confiar mais no partido. No parlamento e no parlamentarismo, né? Na questão do Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin, nesse sentido desses números nos apontam, ele não consegue gerar esse tipo de simpatia. Não, na real, ele gera antipatia. A gente falou disso em outro programa também. A gente falou disso em algum dos programas que a gente falou sobre eleição. Até antes da eleição e depois. A gente falou que quanto mais o Geraldo Alckmin aparecia na TV, mais rejeitado ele era. Ele não desperta interesse do eleitor. Ele não tem nenhum carisma mesmo. Isso, ele não gerava esse interesse para a pessoa ir atrás de quem ele é. Inclusive, a superexposição dele na TV pode ter sido uma coisa que jogou contra ele em 2018. E, inclusive, eu acho muito engraçado que o Fernando Henrique, em algum momento, falou que tinha que confiar no carisma do Geraldo. E daí estamos aí, né? Confiou no carisma do Geraldo, ganhou 4,7% na eleição de 2018. Sim. A coisa foi a parte da carne seca, né? Porque foi o pior desempenho da história do PSDB. Sim, se ele tomou 4% e 4% em 2006, ele tomou 4% em 2018, né? De voto. De voto, né? Não, mas é que 2006 também teve, vale destacar, sempre que tiver oportunidade, vou destacar o fato de que o Geraldo Alckmin fez menos votos no segundo turno do que no primeiro. Sim. A pessoa votou nele no primeiro turno e pensou, pô, melhor não. O cara mudou de ideia. Sim. Fica aí como marca do Geraldo Alckmin, né? Então, enfim, candidatos que eram de São Paulo, candidatos que eram fortes em São Paulo, mas que não foram fortes necessariamente a nível nacional, né? E ele tentou, né? Todas as 3 candidaturas tentaram trazer vice-presidentes do Nordeste, como se o fato do cara ser nordestino fosse conseguir de alguma forma combater o Lula no seu... Se não combater o Lula nem dentro da cadeia, vão combater o Lula em pleno exercício da liberdade e fazendo campanha e oratória, que é o bagulho que o bicho gosta. O Lula já declarou mais de uma vez que ele gosta de fazer campanha, tá ligado? Foda, né? Sabe uma coisa que eu descobri? Tem um amigo aqui que não vou falar o nome, mas enfim, que ele tem um professor dele que foi do Ministério da Cultura e tal. O Lula não gosta de PowerPoint. Nunca gostou? Nunca gostou de PowerPoint. Ele falava que era o Engana Presidente. Vem aí o Engana Presidente. Então, eu achei irônico e sensacional. Aquela execução terrível do PowerPoint também. Se ele não gostava dos PowerPoint bem feitos, tu imagina o que ele sentiu daquele ali, né? Meu Deus. Em primeira mão aí, rapaziada. O Lula não gosta de PowerPoint. Tem razão ele.
Vamos lá falar do outro rapaz. O rapaz que não gosta, que gosta muito de neve. Aécio Neves, que pra mim... Só pra antes da gente entrar no Aécio das Neves, caminha também um negócio de término do PSDB, esse sentido de que ele se tornou um partido que fundamentalmente é autoalimentado por uma elite tucana, em que continua escolhendo Alckmin e Serra, e Aécio e Alckmin de novo para candidaturas à presidência, né? Não tem base, porque não tem por que ter base, não tem por que escutar qualquer outra coisa, né? A coisa já tá meio que montada. Inclusive, vocês vão ver a imagem desse programa, ela é gente de terno e, né? Pouca gente. Porque que nem na do PT, que tem aquela foto das bandeiras e tal. E não existe isso no PSDB, tá, gente? Sim. Não acontece. A convenção é mais organizada, mas é sempre o pessoal tá suado porque tá de terno, né? Nunca é... Mas é que tem um palco e o pessoal da militância fica sentado. Sim. Não tem aquele jeitão de comício. Mas é uma PFLização do PSDB, né? De certa forma, houve uma... Assim, do mesmo jeito que o pessoal diz que o PT ficou muito próximo do PMDB e, portanto, os setores ficaram muito próximos do PMDB, esse casamento com o PFL PFLizou todo o PSDB, né? A coisa, assim, foram sequestrados, deixaram-se sequestrados, mas, assim, a coisa entrou num vórtice, né? Olharam pro núcleo do PFL e foram irradiados, tá ligado? É nesse sentido, assim. Não tem muito o que fazer, morreu. Então, o casamento com o PFL também não foi muito bom pra esse fim do PSDB, né? Sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Aécio. Que pra mim o Aécio representa o começo do fim do PSDB, de fato. Sim. Que a candidatura em 2014, o Aécio se candidata, tem lá a campanha... A campanha que até então era normal, né? Era daquele jeito mesmo, bem mais tranquilo do que foi em 2018. Eleição apertada, a Dilma uma popularidade em baixa, mas ainda assim vence, né? 51 a 49, na verdade nem chega a ser 51, né? 50, alguma coisa a 49, alguma coisa, então é bem apertado mesmo. Mas ele pediu recontagem e depois deu declaração que era só para encher o saco, por mesquinharia mesmo. Ele fez esse pedido, questionando a legitimidade da eleição, tentando estabilizar o governo desde o primeiro dia, já desde o dia seguinte à eleição, tentando desestabilizar o governo, articulando, que depois ele acaba sendo eleito presidente do partido, e ele ajuda a articular o impeachment da Dilma. Ele vai tentando garantir que ela não vai ter governabilidade. Depois ele articula o impeachment e o PSDB passa a fazer parte do governo Temer. O José Serra chega a ser ministro das relações exteriores. O governo Temer é extremamente impopular e daí o PSDB não consegue se desassociar. Termina isso com o Alckmin com 4,7% em 2018. Não é só isso que causou, óbvio, né? Mas é uma cadeia de acontecimentos aí que vai levando, que parece que vai guiando o PSDB para isso, ou pelo menos não faz nada para que ele não siga esse caminho. E o PSDB, assim, o Aécio tem na pessoa dele essa vontade, essa coisa mesquinha de causar essa ingovernabilidade para Dilma, e o PSDB se submete a isso. O PSDB elege ele presidente, o PSDB como partido acaba aceitando isso e fazendo parte desse processo que o Aécio defende. E daí ele deixa de ser o Partido da Social Democracia Brasileira, deixa de ser um partido que defende alguma coisa para ser o partido do antipetismo. Sim. A principal bandeira do PSDB passa a ser o antipetismo. E daí, com essa ascensão mais forte do antipetismo, que já vinha há bastante tempo, com o impeachment, com tudo, quem ganha força é um afiliado político do Geraldo Alckmin, o João Dória, que vai crescendo no PSDB, representando coisas completamente diferentes do que o partido tinha representado até então, mesmo comparado com Aécio. Tem um discurso, às vezes, um tanto autoritário, bastante personalista. Ele diz que o novo PSDB, que ele é o novo PSDB, né, que ele representa o novo PSDB, e que quem não se adaptar ao novo PSDB que saia do PSDB. Ele fez essa campanha do Bolsodória, quis se aproximar do Bolsonaro, quis ficar mais à direita.
mas só durante a eleição, né? Porque agora já está se distanciando porque ele quer ser presidente em 2022. Sim. Ele traiu o Alckmin, né? Como o próprio Alckmin diz, né? Que pelo menos não é traidor. Traidor eu não sou. Tudo isso que tu comentou aqui agora, descreveu, é uma coisa que é interessante porque o Tasso Gereissati, em uma entrevista autocrítica, sim, nas eleições de 2018, ele aponta todos esses problemas, né? Ele fala, tipo, onde é que a gente cagou? A gente cagou em ter feito o terceiro turno e efetivamente ter aceitado esse projeto do Aécio Neves em ficar paralisando o governo, em ficar boicotando o governo, né? E que levou efetivamente a uma crise econômica, porque o governo da Dilma não conseguiu votar porra nenhuma, né? Por causa desse bloqueio que o PSDB fez ao governo dela, né? Articulado com o Eduardo Cunha, o PMDB de maneira geral, enfim. O Tasso Gereissati fala do terceiro turno, ou seja, ele não está tirando essas informações que tu disse, elas são muito casadas com própria fala de um membro que não é fundador, mas é um membro muito antigo do PSDB, né? Sim. Foi inclusive ministro do Fernando Henrique e tal. Então, assim, o próprio PSDB reconhece a cagada que fez. A grande questão é... O problema é que o PSDB que reconhece a cagada que fez é o PSDB do Tasso Gereissati. Sim. E quem tá mandando no PSDB agora é o PSDB do Dória. E por que eu digo... E daí, por que eu digo com tranquilidade? Por que eu falo com tranquilidade aqui? Eu digo que o PSDB acabou e eu insisto nisso. Eu não tô falando isso pra falar mal do PSDB, não é um... Não, é porque eu acho que o que a gente entendeu por PSDB entre 88 e 2018 acabou. Sim. Existe outra coisa surgindo ali durante a eleição de 2018 que vai substituir isso que a gente entendeu como PSDB. Se vai mudar de nome, não sei. Pode ser que continue se chamando PSDB e pode ser que esse nome não signifique mais nada. Mas, assim, eu acho que a ascensão do Dória, esse crescimento do Dória e a política do Dória tende a levar o PSDB muito mais para uma posição fisiológica, para se tornar um partido muito mais não ideológico, e para se focar talvez na pessoa do Dória, para o Dória ser presidente, fazer o partido trabalhar para isso, e o partido não defender nada por si só, sempre depender da política do Dória, né, nesse primeiro momento, e depois de outros governos, de outras pessoas, mas ficar muito solto, muito largado, sem algo a defender. Sim. Sem bandeira, porque desde lá de 2014 eles queimaram as bandeiras que eles tinham para lutar contra o PT, basicamente, para se tornar antipetista. E, bom, eu não, na verdade, até não escrevi isso aqui, não era isso que eu tinha pensado em falar, mas eu acho que dá para colocar uma parte considerável de culpa, assim, e daí agora eu vou apontar a culpa onde eu acho que ela pode muito bem ser dada, em vez de apontar a culpa para a própria esquerda. Eu acho que a gente tem que entender que esse antipetismo que o PSDB quis tanto que crescesse é muito responsável pela situação que a gente está agora. Sim. Eu acho que, assim, o próprio Bolsodória, o fato que o Dória fez campanha para que votassem nele no Bolsonaro. Mas é que assim, o PSDB criou esse monstro do antipetismo. E daí a gente chegou onde a gente está agora, no momento onde o antipetismo elegeu um cara que é completamente despreparado, maluco, preconceituoso. E, assim, para não falar palavrão, eu vou parar por aqui. Mas é que essa culpa... Vou palavras sortes. Essa culpa de que o PT é ocupado pelo Bolsonaro, eu acho que tem dois grupos. Eu acho que é a narrativa filha da puta. Não, acho que são dois grupos. Veja, eu também acho que é uma narrativa filha da puta, mas são dois grupos. Dois grupos de narrativa... Dois grupos de narrativa. 3. Tem um pessoal que efetivamente não entendeu o negócio e compra muito fácil esse discurso, que aí é um problema que eu acho que precisa fazer uma leitura de novo, precisa ler mais coisa, precisa ser menos ingênua politicamente. Sim, esse é o terceiro grupo, que é um grupo, assim... Não, veja, as palavras fortes não são para você. Tá. Terceiro grupo. Segundo grupo. Aqueles que querem ganhar eleitoralmente dizendo que a culpa é do PT, portanto, eu sou a nova vórtice político da esquerda de maneira geral.
Esse é o discurso do Ciro. Esse discurso de terceira via. Isso. Esse discurso que eu sou a alternativa ao Bolsonaro e ao PT. Isso. E porque o PT foi quem colocou o Bolsonaro aí, porque, enfim, porque deixou... não devia ter se candidatado. Deveria ter abdicado, deveria ter, sei lá, loucuras enfim, da cabeça. Eu não quero entrar em falar do PT, mas é que eu acho isso uma coisa mais descabida. Não, mas aí... Agora, calma. Esse é o segundo grupo. Vocês estão concordando com esses grupos. Sim. O terceiro grupo. Esse sim é onde o PSDB tá. Onde o PSDB tá, onde as federações das indústrias estão, onde a Globo tá, que foram aqueles que efetivamente financiaram a desestabilização do governo da Dilma Rousseff, lá em 2014, enfim, 2015, isso, 2016. A desestabilização do governo como um ponto ali, mas assim, uma criação de uma imagem pública desfavorável do PT desde antes do Lula ser eleito na primeira vez. Mas assim, é como medo, uma campanha né? antipetista há muito tempo, a Veja... Sim, mas isso eu não espero nada deles. O que eu digo é que não dava pra saber naquele momento quando que dava pra aparecer um Bolsonaro da vida. O que eu quero dizer é que naquele processo do governo da Dilma, esse terceiro grupo foi quem financiou essa merda. Sim. Sabe? Foi quem colocou mas é que ali esse foi negócio. O ápice, mas era uma campanha longa. Mas era uma campanha... não do PSDB, não tô dizendo que o PSDB... A mídia burguesa sempre isso. vai ser a mídia burguesa. Pois é isso que eu tô querendo dizer. A Veja, não espero nada da Veja, do Estadão, da Folha de São Paulo, enfim. Não espero nada diferente deles. O que efetivamente aconteceu no final das contas é que eles depois, olhando de frente pro trem... Deu uma puta umas paradas, desculpa. Olhando de frente pro trem, eles, de certa forma, deram uma percebida de que isso ia acontecer. E que eles tinham criado tudo assim... Eles tinham criado o ambiente perfeito pro surgimento do Bolsonaro. Isso. Eles foram, pra fazer uma coisa, uma auto-referência, eles foram o cara lá, o Dyatlov, que é o superintendente do teste de Chernobyl e que deixou o núcleo explodir, tá ligado? Eles, na arrogância e na incompetência. Entende? Então, eu acho que são 3 grupos. Entende? 3 grupos em que é muito fácil você falar que foi culpa do PT porque o PT tinha que ter abdicado. Isso não existe. Não, é óbvio que isso não existe, não faz sentido nenhum. Você abdicaria? Você que acha que o PT deveria ter abdicado, você abdicaria de uma posição pra disputar uma eleição majoritária? Não, e assim, o PT não deveria ter disputado, mas assim, tá, talvez dê pra dizer que a questão do Lula, eles sabiam que não ia dar certo e tal, mas o Lula tava em primeiro nessa pesquisa, pô, dá pra se dar o luxo de não sair candidato? Eu não sei, assim, eu não sou do tipo de pessoa que vai dizer que o PT não errou, né? Nunca errou. E nem que não tem que fazer a tal autocrítica. Mas assim, eu acho que a gente ficar apontando... Da mesma forma que eu falei lá do negócio de Chernobyl. Olha, a gente tá mesmo com o Chernobyl aqui, tá cabendo bem pra esse programa, hein? Sim. Quem diria que Chernobyl e o PSDB tinham tanto em comum? Porque eu ia dizer que eu falei da série, que existem outras maneiras de fazer a crítica a fake news. Sim. E existem... e é muito... Às vezes a gente aponta assim, a culpa do Bolsonaro, da extrema-direita, é do PT que se candidatou. Em vez de a gente apontar, tipo, não, a culpa é dessa galera que sempre defendeu a direita e muitas vezes, em alguns momentos, defendeu a extrema-direita. E assim, no caso do PSDB, eu tô falando assim do Dória. E no caso da Globo e da Veja, por exemplo, eu tô falando que em alguns momentos, sim, eles defenderam a extrema-direita também. Ao longo desse tempo aí. E em vez da gente apontar pra essa gente que obviamente é responsável por a gente ter chegado onde chegou, a gente não, né? Eu não faço isso. Mas assim, existem pessoas que apontam pra outras pessoas que estão na esquerda. Sim. E, assim, é tão fácil a gente... essa crítica que eu tô fazendo não é uma crítica, uma puta da crítica que eu pensar pra caralho aqui, que nossa, eu sou um gênio porque eu pensei nisso aqui. Não, é uma crítica fácil de fazer. Essa linha aqui que eu tracei, eu aposto que todo mundo que ouviu, olhando a história do PSDB, consegue pensar. Não é nada de excepcional, não é uma crítica difícil de a gente ver que ela existe. Acho que, inclusive, é mais difícil a gente ver a do PT. Então, assim, a gente se esforça para fazer uma crítica mais difícil, que faz menos sentido, quando tem alguém no mesmo espectro ideológico daquela pessoa que tem muito mais culpa do que essa pessoa que está culpando. Por quê? Sim. É que, inclusive, por exemplo, naquilo que a gente falou da Cristina Kirchner
pensando esse negócio de uma maneira global na América Latina, né? A Cristina Kirchner resolveu fazer um acordo com o Ciro Gomes da Argentina, Ciro Gomes do governo dela, porque ela viu que o status quo estava mais afim de se enterrar do que deixar voltar a um governo como o governo da Cristina Kirchner ou o governo do Lula, né? Isso ela viu no Brasil. Sim, né? Ela aprendeu. Mas ela aprendeu com... Veja, ela aprendeu com a experiência do PT. Sim. Aí você dizer que a experiência do PT foi um erro, porque olha só o que aconteceu com a Cristina Kirchner, eu acho que, enfim, quem fosse primeiro, no fundo do coração, quem fosse primeiro a eleição, o outro ia fazer diferente. O outro ia ver o que deu errado e aí ia usar, tá ligado? E aí não tem muito o que fazer. Enfim, e mesmo assim eu não sei se havia tanta força assim, a não ser o Lula, que conseguisse impedir o Bolsonaro. Eu não acho que o Ciro Gomes fosse este candidato. Eu também não sei, eu também acho que... Porque eu é acho muito que fácil... a gente falando disso também é muito... pensar muito no futuro do passado. Não, porque, enfim, com o governo Bolsonaro agora, e nos 6 meses, os bolsominions arrependidos disseram tudo que votaram no Amoedo. Agora o segundo turno foi entre o Amoedo e o Ciro. Então... enfim, né? Exatamente, se tivesse a eleição agora, esse segundo turno ia ser Ciro e Amoedo. Ninguém votou, né? Mas enfim... Mas agora, a coisa que culmina neste PSDB que fim levou é que o PSDB... O PSDB teve a sua convenção, né? A convenção essa que aconteceu esse mês, eu acho, mês passado, na real, maio aí. Eu acho que foi no começo desse mês, na verdade. Foi em junho? Eu tenho a impressão de que foi na primeira sexta-feira de junho. Pode ser. Mas eu posso estar enganado. Enfim... Será que foi no dia... Será que não foi no dia 25 de... Não foi dia 25 de junho, quem tá no dia 17. Não sei. Não sei. Mas o PSDB fez a sua convenção, né? E na convenção, enfim, houve uma... Com a derrota do Alckmin, o Alckmin que tava forte na... Não foi forte na campanha, porque o Alckmin teve, na real, menos de 5%. Mas... Não, o Alckmin saiu bem derrotado e, né, enfim. Quem mas saiu ele forte nessa história foi o Dória. Ele tinha tudo pra ganhar, né? Ele tinha mais tempo de TV, ele tinha 184 milhões de reais para investir na sua campanha. Puta de uma coligação, né? Monte de partido. O Alckmin eleito teria governabilidade. Sim. Porque tinha coligação enorme e tal. E assim, talvez em 2014 ele tivesse ganho. Provavelmente em 2010, talvez, não contra a Dilma, talvez, mas assim, em condições parecidas, mais há anos atrás, talvez ele tivesse ganho. Se a internet não fosse uma parcela tão importante de como as pessoas se informam e se comunicam, eu acho que ele poderia ter ganho. Mas a TV deixou de ter tanta importância. Eu acho que ele não teria ganho. Sabe por quê? Porque ele é o Geraldo. Exato. Picolé de chuchu, né? Exato, ele não teria ganho. Teria perdido pra... Assim, ó... Jacques Wagner. Teria perdido, eu acho. Não precisava nem colocar o Haddad. Não precisava nem ter adiantado, como o PT fez, de colocar um cara que é um cara que tem uma figura muito mais forte, que vai ter uma figura muito mais forte em 2022. Não, né? mas eu acho que se o medo fosse assim, se fosse uma eleição comum, se a gente excluísse essa situação do Bolsonaro, de ter outro desses, de ter alguém assim com essa posição de salvador da pátria e tal, eu acho que seria uma eleição comum. Acho que o PT teria lançado outra pessoa, realmente. Talvez o Lula nem tivesse preso. Pode ser. Acho que, sei lá, Ideli Salvati. Não duvido que ganhasse do Geraldo Alckmin. Geraldo é uma figura muito... Geraldo é uma figura muito, muito fraca a nível... Geraldo Alckmin, que inclusive... Não, que essa gente não ia ganhar sozinha. Né? Ela ia ganhar, obviamente, com a força do Lula. Isso. O Lula ia ganhar no primeiro turno do Geraldo Alckmin. Não ia nem dava 2 voltas, né? Ia ser 90-10, ia ser um negócio feio. Mas, enfim... Geraldo Alckmin, que agora é comentarista na Rede TV, né? Ou TV Gazeta, acho que é na Gazeta. Ele é comentarista na Gazeta. Ele é médico, né? Ele é médico... Ele fala da saúde da família agora. Isso. Não é da família, necessariamente. Fala de saúde. Fala de saúde, né? Ele é médico...
que bota pra dormir as pessoas. Médico. Anestesista? Isso aí, ele é médico anestesista. Ele bota pra dormir as pessoas mesmo. acho que ele tá muito dentro aí do que ele faz bem. Não, bota pra dormir as pessoas. Mas enfim. Ele só conversa, né? Ele não usa nenhum remédio, nada Precisamos transformar o pai. Precisamos fazer isso aqui diferente. Aí a pessoa já vai lá e o olho já começa a revirar, né? Jigglypuff da política brasileira. O Geraldo Alckmin tava aí... Nossa, deu uma gritada. O Geraldo Alckmin tava aí sendo aí derrotado, né? Foi derrotado pelo Dória nas eleições da convenção do partido, em que foi eleito como presidente, né? É importante destacar que nem o Dória, nem o Geraldo Alckmin eram candidatos. Sim, mas foi eleito um cara do grupo do Dória, né? Um cara que é próximo do Dória. Isso, o deputado por Pernambuco, do PSDB... Óbvio. Se um cara fosse de outro partido, ia ser loucaço, hein? O deputado Bruno Araújo, do PSDB, que é novo, inclusive. Deve ser a mesma idade do Dória, um pouco mais novo. Então, inclusive, isso é um ponto também, né? Que tem ele diz... ele é de um grupo que se dizem... Tinha o grupo que se chamava Novo PSDB, né? Que é o grupo oficial do Dória. Mas ele é de um grupo que se dizem os cabeças pretas. Em oposição às cabeças brancas, do cabelo branco. Sim, dos velhos do PSDB. Sim. Então ele é dessa nova geração do PSDB que vem muito próxima do Dória. Eu sou o Bruno da nova geração. O Bruno, só é importante dizer assim que a nova geração tem cabelo preto, mas só em cima mesmo, assim. É a galera de 40, 50, não é assim, jovem, não é? Não vem o Bruno Araújo, não tem 27 anos, gente. Da cabeça pra cima. Assim, elas já tem aqui as costeletas, já estão esbranquiçando. Já. Entendi. Não é assim. Achei que, enfim, alguma referência mais embaixo, mas tudo bem. Não. Eu não me imaginei nenhum deles pelado, graças a Deus. Não precisa. Tem gente ali que tem até vídeo. Trouxe de meia, né? Tem o grupo, enfim, dos cabeça branca e dos que trans de meia. Por aí. Enfim, o que será esse PSDB do Dória? Essa é a grande pergunta, né? Que ninguém sabe, porque, enfim, estamos aqui diante deste passado um para exercício de futurologia. Não sei se dá pra fazer grandes... Eu acho que vai continuar existindo o PSDB. Ele não vai ser... Ele já não é social-democrata. Não, eu não sei se vai mudar o nome também. Eu só acho que vai ficar mais fisiológico. Não, eu também não tenho dúvida. Tanto que eu acho que vai ficar mais fisiológico, porque ele já é bastante fisiológico, né? Mas, por exemplo, eu vi nesse mesmo... Não é outro artigo, acho que dessa mesma professora que eu citei, ela fala sobre convenções para ser deputado nos partidos. E aí, por exemplo... O PT tem que ter assinatura de não sei quantos % da comissão executiva, da militância, tem que assinar lá um negócio se comprometendo com uma política de congresso petista, tá? Sim. E os outros, o PFL, por exemplo, o cara para ser votado, para ser... Primeiro que não tem votação, né, da militância na convenção. Eles só leem quem é que vai ser os escolhidos. Porque a militância do PFL tem a média de idade de 85 anos, né? Não, sim, mas veja bem. Mas o PFL... PFL é DEM, né, gente? PFL é DEM. Sim, PFL. Mas veja bem o PFL. O PFL, ele... Pro cara ser escolhido para ser deputado... ele, por exemplo, ser filho do Jorge Bornhausen. Não. Porque, inclusive, o Jorge Bornhausen, o filho dele tá no outro, né? Tá no PSB. É. Mas todo mundo dentro do PFL é filho do Jorge Bornhausen de um jeito ou de outro. Sim. Filho de coração. Mas, por exemplo, no PSDB tem que ter no mínimo 1 ano de afiliação. No PT também tem que ter eu não sei quanto tempo de afiliação. No PFL é 5 dias da convenção. E a princípio eles vetam que para você se filiar ao PFL, ou, enfim, PFL, no dia para poder se candidatar. Você não pode se candidatar no dia, tem que ser 5 dias antes. 1 semana antes você tem que ser filiado. Coisa, né? Então, veja o fisiologismo. É perceptível o fisiologismo nesse tipo de estatuto, entende? Tipo, quando é que você pode se candidatar? Quando você está afiliado 5 dias antes. É um partido que virou um partido altamente fisiologista, né? Pode ser que nesse sentido o PSDB se torne um partido mais aberto.
Deixa vir todo mundo. Pois é. Acho que é isso? Acho que é isso. É isso, então. Beijo no coração. Isso aí. Até semana que vem. Fica aí com uma música, um jingle. Não sei se do Dora, não sei se... Do Geraldo. Geraldo. Pode ser do Geraldo, eu gosto mais do Geraldo. Eu sei que está difícil acreditar, mas não podemos parar de sonhar em reconstruir esse país. Vem, minha gente, a esperança não foi embora, ela só tá esperando a hora. O Brasil tem pressa de mudar. Não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. Só Geraldo vai devolver o Brasil pro